Lidar com o narcisista é um tanto quanto complicado, porque você vive como que andando sobre cacos de vidro, porque exige cautela, exige autoconhecimento e estratégia para conviver com o narcisista patológico, porque eles são pessoas que verdadeiramente têm grande dificuldade de assumir a sua autorresponsabilidade, que frequentemente distorce a realidade e manipula os fatos, inverte os papéis para manter o controle sobre as suas vítimas. E nesse sentimento de autoproteção, para manter a sua imagem intacta, ele utiliza de vários apetrechos. Mas existem alguns momentos em que conviver com um narcisista se torna verdadeiramente inevitável, seja por vínculos familiares, seja por vínculos profissionais, seja por qualquer outro tipo de relacionamento que exija uma convivência mais frequente. De uma forma ou de outra, precisamos estar preparados para lidar com esse convívio quando ele é inevitável. Então, para isso, torna-se necessário e até mesmo fundamental aprender a se proteger, a lidar com certos momentos e até mesmo se posicionar e exigir coerência de forma segura e de forma assertiva. Então, no vídeo de hoje, como terapeuta psicanalista, eu compartilho 3 atitudes fundamentais para exigir coerência de um narcisista, principalmente se ele for patológico, sem perder a sua saúde mental e também sem se perder nesse processo. São estratégias baseadas em psicologia das relações abusivas, comunicação assertiva, não violenta e técnicas que elas têm validação, essas validações são internas e que precisam ser conhecidas, e ao longo da convivência com o narcisista, você entenderá como se proteger emocionalmente e recuperar sua lucidez diante das manipulações e, o mais importante, preservar a sua dignidade. Esse é um dos pontos importantes que nós estamos tratando aqui. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O primeiro registro que nós podemos anotar aqui, ou primeiro passo, como você queira lidar com essa questão, é o registro dos fatos por escrito, de tudo o que acontece na sua convivência com o narcisista. É necessário que você anote, registre os fatos por escrito e confronte essas evidências de forma objetiva. Como isso acontece, pastor? Uma das principais armas do narcisista, principalmente como eu
estou falando aqui do narcisista patológico, é o que nós já estudamos em outros vídeos, chamado gaslighting. O que é esse tipo de abordagem? É uma forma de abuso psicológico que o narcisista tem e que ele faz, em que a vítima é levada a duvidar da sua própria capacidade de raciocinar a sua realidade. Ou seja, ela passa a duvidar da sua própria realidade, da sua própria sanidade, e acha que é uma pessoa que está à beira da loucura, porque ele reforça esse tipo de pensamento, ou ele ou ela, narcisista. Eles negam o que disseram, preste bem atenção nesses sintomas que são colocados aqui. Eles distorcem a conversa e manipulam lembranças para que você sempre saia como uma pessoa perdedora, que você saia como uma pessoa má. Por isso, o primeiro passo para exigir coerência de um narcisista é sair da subjetividade e documentar todos os fatos. Por que isso funciona? O narcisista, ele vive no mundo que é só dele, o que nós chamamos de bolha, né? Ele vive naquela bolha onde a verdade ela é moldável, conforme as necessidades narcisistas do momento. Ele pode jurar que nunca disse aquilo ou que você entendeu tudo errado, só para manter a sua palavra. Ao trazer registros objetivos, você confronta e neutraliza essa manipulação. Como aplicar isso na prática? Preste atenção. Primeiro, mantenha conversas importantes por escrito. Prefira resolver conflitos ou acordos por e-mail, mensagem de texto ou até mesmo com testemunhas presentes. Porque aí você tem subsídios para confrontá-lo. Mensagem de texto é muito importante porque aquilo fica registrado. Faça anotações após os eventos relevantes. Se uma conversa foi presencial, registre por escrito tudo o que está acontecendo ali, com data, com o que foi dito, com o que foi acordado. Use a própria fala dele como referência futura. Como você faz isso? Em nossa conversa, você pode até dizer, em nossa conversa no dia 10, você afirmou que concordava com tal decisão. Esta conversa foi registrada e está tudo registrado aqui na mensagem. Então, o que mudou agora? Você pode até dizer. O que mudou? Ele vai sair com aquela velha conversa de sempre de que você entendeu mal. Porque essa prática, ela obriga o narcisista a confrontar sua própria contradição. Muitas vezes ele vai reagir com raiva. Ele vai reagir com aversão ou com mais manipulação. Mas quando você já está ancorado, já está ancorada na realidade, ele não tem como lhe atingir, porque você já está com algo que lhe fortalece, já lhe dá autonomia emocional. O que é importante que você aprenda aqui é que não espere que ele admita o erro.
ou peça desculpa. Porque a finalidade do assunto ali é sua própria validação e não a confissão do outro. É você saber que você está, vamos dizer assim, resguardada com a verdade. Isso é muito importante. O segundo ponto que eu chamo a atenção aqui para você colocar o narcisista de forma coerente na sua conversa é que você deve usar técnicas de repetições assertivas com linguagem neutra. Naquela linguagem que o povo fala de linguagem neutra, não. É uma linguagem sem comprometer-se. Por exemplo, o narcisista, ele é mestre em desviar o foco da conversa, distorcer palavras e provocar reações emocionais. Quando confrontado, ele frequentemente responde com ataques pessoais, com risadas sarcásticas ou tentativa de culpabilizar a vítima. Por isso, manter a clareza daquilo que você está falando, daquilo que você está tratando, e a neutralidade emocional, ou seja, você não deve demonstrar nem raiva, nem pena, nem rancor, nem nenhum tipo de emoção que ele possa pegar como uma espécie de trunfo para ele. Então isso aí é essencial para que você exija do narcisista a coerência. Vai funcionar? Em alguns casos, sim. Outros, nem tanto. Mas para cada caso, nós temos casos também. E temos visto, experimentado em muitos casos, de forma positiva. Por isso que nós trazemos aqui essas orientações. A técnica que você deve usar é a repetição assertiva. Como você faz isso? A repetição assertiva é uma técnica de comunicação terapêutica usada para evitar o desgaste emocional durante o confronto. Ela consiste em repetir sua posição de forma calma, de forma firme e sem se envolver nas provocações ou desvios que ele possa sugerir. Eu vou te explicar aqui como você pode aplicar essa técnica. Primeiramente, você deve focar na mensagem. Não foque nas emoções, não. Foque na mensagem. Evite frases como "você sempre mente". Não. Ao invés disso, que torna-se, no caso dessa repetição, uma condição emocional muito forte, use a emoção genérica. Prefira dizer, olha, no dia X você disse isso. Agora você está dizendo o contrário. Eu preciso entender o que você quer realmente. O que mudou? Né? O que motivou essa mudança? Então, ele vai partir para aquela condição. Não, você entendeu mal. Não, você explica, olha, está tudo anotado. Está tudo aqui e eu, com muita calma, vou lhe explicar. Isso deixa ele furioso. Se ele tentar desviar o assunto, você deve voltar ao ponto inicial. O narcisista ele vai dizer, você está exagerando, você é sempre assim, você é sensível demais, porque qualquer besteirinha você está querendo fazer uma confusão. Você calmamente deve dizer a ele, eu entendi isso e foi isso que você disse. Só quero entender se houve mudança de opinião ou intenção.
Quais são os benefícios de você agir assim? Primeiramente, você demonstra clareza e autocontrole. Isso vai deixá-lo ou deixá-la em suspense. Desarma o narcisista imediatamente, que geralmente espera que você haja emocionalmente, que você grite, que você chore, que você o culpe. Outra coisa que evita que a conversa se transforme em um campo de batalha desnecessário. Desnecessário. Esse campo de batalha psicológico é muito comum para o narcisista e é uma condição que lhe deixa confortável. Quando você não permite que ele entre nesse campo de batalha, então ele se torna vulnerável na sua condição. E uma dica terapêutica que é importante que você entenda aqui, e eu quero passar para você. Pratique antes, diante do espelho, ou com alguém de sua confiança. Simule essa conversa que você vai ter com o narcisista. Simule possíveis reações do narcisista. Treine como você vai trazer essa informação, como você vai manter a sua posição sem ceder, sem se desgastar emocionalmente. Isso é importante que você descubra e que você aprenda. O terceiro tipo de condição para manter a coerência do narcisista é que você deve estabelecer limites claros e aplicar consequências consistentes. Eu já tenho falado aqui há muito tempo, em outros vídeos, que uma das, vamos dizer, a teclas que a gente tem batido é a do estabelecer limites claros. Sim, não existem exigências de coerência sem limites. O narcisista patológico só respeita o que ele não pode manipular. Se ele não pode te tocar na condição emocional, ele vai pensar duas vezes antes de agir. Isso significa que apenas quando percebe que sua atitude tem consequências concretas e não emocionais, é que ele pode moderar seu comportamento, ainda que temporariamente, porque ele vai tentar agir de outra forma, vai mudar o foco, vai mudar a estratégia, ele vai tentar de tudo. Mas o poder do limite é muito grande. E esse poder consiste em que você se coloca não por ameaça, não por gritos, não por ultimatos que você possa dar no calor da emoção, não. Limites saudáveis são acordos internos sobre até onde aquela pessoa pode permitir certos comportamentos. E o que você fará caso esses limites sejam ultrapassados? Como exigir coerência com limites? Seja específica. Seja específica. Como é que eu faço isso? Se você for dizer para ele, se você continuar sendo incoerente, eu não vou aguentar, que é muito comum as mulheres dizerem isso, e às vezes alguns homens também dizem isso. Não faça isso. Isso é bobagem. Ao invés disso, diga: se em uma próxima situação você mudar de ideia sem me comunicar, provavelmente eu não poderei mais confiar em você, nas suas palavras, e evitarei qualquer tipo de acordo verbal com você. Isso vai deixá-lo de orelha em pé. Estabeleça as consequências práticas.
Caso aconteça novamente, nossa conversa só será por escrito. Se essa incoerência se repetir, eu optarei por não participar mais desse projeto, caso que você esteja lidando com um narcisista patológico na sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa. E uma outra coisa importante, não volte atrás. O narcisista ele vai tentar os seus limites. Ele pode tentar te convencer a recuar ou manipular com culpa. Você está sendo dura demais comigo. Você está sendo duro demais comigo. Mantenha-se firme. Mesmo que doa, mesmo que você sinta que precisa amenizar um pouco, não ceda. Lembre-se, coerência exige consistência. Então é importante que você aprenda isso. Limites funcionam quando você age com firmeza e não apenas fala. Sua motivação é o seu bem-estar e não punir o outro. Você tem que olhar a sua própria condição, se você está se sentindo bem. Você não espera que o narcisista compreenda ou aceite os seus lamentos ou as suas regras. Nesse caso, você simplesmente aplica. Aplica. Porque é importante que ele saiba onde está pisando. Então, isso é algo importante para você desenvolver e você deve compreender. Eu quero trazer aqui um exemplo interessante que aconteceu com uma mulher que teve uma convivência com o seu ex-parceiro narcisista e ela estabeleceu que só responderia mensagem ligada à guarda dos filhos. Quando ele insistia em conversar, em conversas emocionais, ou provocações, ou mesmo usando aquele sentimento de querer voltar, aquela conversa mole, ela cortou de imediato. Só quero falar sobre a guarda dos filhos. Quando ele insistia, em pouco tempo ela começou a tomar posições. E ele começou a notar que dali não sairia mais suprimento narcisista. Que não adiantava mais jogar com palavras. Ela tinha estabelecido limites. E ele foi obrigado a obedecer esses limites. E o interessante é que ela aprendeu a aplicar. Exigir coerência de um narcisista patológico não é sobre educá-lo ou esperar reconhecimento. Não. É sobre proteger a sua própria sanidade mental e afirmar na sua própria condição de ser humano que você não participará mais de manipulações por parte dele. Esses 3 passos que você ouviu aqui nesse vídeo, eles podem te ajudar muito, porque faz parte de um treinamento que nós damos para abusos, né? Esses abusos emocionais que são perigosos para a vida das pessoas. E no treinamento, a gente ajuda pessoas que passaram por relacionamentos abusivos a recuperar sua condição, utilizando, logicamente, a terapia integrativa cristã, que é muito eficiente nesse caso e ajuda muitas pessoas. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva em nosso canal e assim nós nos veremos no nosso próximo vídeo.